Dizem que não pode haver sabedoria maior na terra do que aquela contida na tábua de esmeralda, que liga o céu à terra, o homem ao Criador. Em um pedaço de pedra esverdeada, o misterioso homem, Deus, Hermes Trismegistus, teria registrado, há milhares de anos, para gerações futuras, a maior lei universal, que explica a nossa origem, a nossa vida, o nosso destino, uma verdadeira mensagem das estrelas para a humanidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Daniel Kaltenbach. Estamos aqui todas as semanas com um novo encontro com um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E se você quiser estudar com a gente, participe do nosso grupo de estudos do WhatsApp. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores e venha estudar com a gente. Será um grande prazer ter você em nossa turma. E se você está chegando agora no canal, já aproveite, já se subscreva para receber os novos conteúdos. Toda semana temos novos conteúdos e coloque já o seu like, porque hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para a nossa existência, que explica simplesmente tudo o que é, tudo o que existe, tudo o que vai existir, que traz a razão pela qual estamos aqui na Terra. Se você gosta de estudos esotéricos, herméticos, hoje então o nosso aprendizado será bastante aprofundado nessa linha. Espero que você goste, temos bastante coisa para falar, então vamos começar, né? Vamos dar início a esse nosso estudo de hoje. Antes de mais nada, vamos falar sobre a tábua de esmeralda. O que é a tábua de esmeralda? Na verdade, a tábua de esmeralda é um conjunto de textos, porque a tábua em si, né, a esmeralda em si, ela não existe, ou pelo menos não foi encontrada fisicamente, não se sabe onde está, mas o conjunto de textos sim. São 13 frases que são de autoria atribuída a Hermes Trismegistus. Vocês vão encontrar também Hermes Trismegisto, Hermes Trismegisto, enfim, vocês vão encontrar alguma variação desse nome, mas isso não é importante, é a mesma pessoa. Hermes Trismegistus revela os segredos sobre a substância primordial, aquilo que é onipresente em tudo, aquilo que forma o universo ao nosso redor, da onde surgem todas as formas, todas as potencialidades quânticas para as nossas vidas. Quem é Hermes Trismegistus? Foi um sábio que viveu no Egito Antigo. Foi um avatar repleto de informações importantes para serem trazidas ao nosso planeta. Muitos dizem que ele foi um Atlante, que ele viveu na época de Atlântida e que ele trouxe, então, muitos dos conhecimentos da luz daquele povo para a nossa civilização. Trismegisto significa 3 vezes grandioso, pois ele conhece as 3 partes da filosofia universal, que são a alquimia, que nós vamos comentar hoje bastante sobre a alquimia, que é o poder da transformação, a astrologia, né, a energia do cosmos, e a teurgia, a energia primordial. E assim o mundo foi criado, a partir destas 3 partes da filosofia universal trazidas ao nosso conhecimento por Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. Esse era o nome dado pelos alquimistas, pelos neoplatônicos, pelos místicos, ao deus egípcio Tote. Hermes Trismegistus é o mesmo deus Tote do Antigo Egito. Tote era um deus do conhecimento, de todos os ramos da sabedoria, de todas as áreas, da escrita, da música, da magia. Quando nós falamos de Tote e falamos que Hermes Trismegistus trouxe esses conhecimentos todos, nós estamos dizendo de um Deus que existiu de verdade? O que não existiu de verdade? A prova da existência deste Deus, deste avatar, deste sábio, é justamente a sua obra. É a mensagem deixada, a mensagem que chegou até nós, significando claramente que aquele mensageiro de milhares de anos atrás
cumpriu o seu propósito. Quando a gente fala desse conhecimento vindo daquela época, nós temos que entender que Thoth, que Hermes Trismegistus, ele trouxe isso tudo lá no começo da nossa sociedade moderna, né, dessa humanidade que nós conhecemos aqui, lá no comecinho, quando toda a nossa experiência na Terra estava se iniciando. E por que era importante? Porque esses conhecimentos precisavam ser ancorados neste planeta. O que é ancorados nesse planeta? Eles precisavam estar aqui, estar materializados. Precisavam sair do mundo espiritual e vir para o mundo material. A humanidade da época e até hoje não tem condições espirituais ainda de absorver, de trazer isso do mundo espiritual. Pela nossa evolução. Né? Nós ainda estamos no estágio evolutivo, estamos caminhando. Então, Hermes Trismegistus, o rei Thoth, né, o deus Thoth, ele trouxe para nós um presente, um verdadeiro legado de trazer para a gente, para os nossos estudos, para as nossas vidas da humanidade ao longo dos milênios, o conhecimento de uma espiritualidade maior, que nós precisamos utilizar conforme a gente vai expandindo a nossa consciência. E precisamos utilizar tanto nas nossas vidas individuais, quanto também para a coletividade humana. Nessa época que nós estamos passando então de transição planetária, esses conhecimentos são cada vez mais importantes e fundamentais, porque é com base neles que nós vamos entender que precisamos realmente superar a matéria para que a gente adentre na verdadeira espiritualidade. Então, esses ensinamentos que nós vamos falar hoje são ensinamentos, são sabedorias que estavam nesse planeta desde o último ciclo planetário, foram mantidas graças a Thoth, graças a Hermes Trismegistus, na época de Atlântida. E com o desaparecimento daquele império, isso tudo teria sido perdido. Se não fosse pela missão de alguns poucos missionários como Thoth de ancorar este ensinamento e permitir, através da tábua de esmeralda, que ele chegasse até o nosso conhecimento nos dias de hoje. E hoje, então, nós estamos aqui juntos, estudando a tábua de esmeralda, para tentarmos compreender novamente o que povos que já viveram aqui há milênios, muito mais avançados do que nós, já compreendiam de forma bastante profunda. Hermes era tão sábio que as suas referências, né, não foi só a Tábua de Esmeralda que ele escreveu, nós temos todos os livros, né, todos os conhecimentos herméticos, temos o Kybalion, enfim. Mas as suas referências a ele são sempre feitas como uma divindade. Ele é visto de fato, sempre foi visto como uma divindade. Ele é algo separado da nossa humanidade. Ele é Deus Thoth no Egito. Ele é o Deus Hermes da Grécia Antiga. Ele é Deus Mercúrio de Roma. E a missão deste Deus era manter a comunicação aberta entre o céu e a terra. É o mensageiro dos deuses, aquele que liga a matéria à espiritualidade. Esta era a função principal deste Deus. Os conhecimentos de Hermes eram base de estudos de todos os alquimistas. E esses conhecimentos também permaneceram ocultos por muito tempo na história da humanidade, enquanto eram passados de forma sigilosa, de forma secreta, apenas para aquelas pessoas preparadas, iniciadas nas antigas escolas iniciáticas. A Tábua de Esmeralda é uma das fontes do livro do Kybalion. A Tábua de Esmeralda é composta de 13 frases, 13 leis, apenas 13 leis, que são a base do hermetismo. São ideias de origem egípcia antiga, dos mais antigos documentos que se tem ciência na história da humanidade. Então eu comentei, onde está essa tábua hoje? A tábua em si, não se sabe se ela existiu como uma tábua de esmeralda, onde realmente essas leis estavam escritas. Não se tem esse conhecimento, porque a tábua em si não chegou. Mas referências à tábua e o conteúdo dela, este chegou até nós. E essa transcrição da tábua, esse conteúdo, é citado por vários autores ao longo de toda a história da humanidade. Em vários documentos antigos, em especial vindo dos egípcios,
posteriormente dos gregos, isso entra, né, por muitas pessoas e filósofos famosos ao longo de toda a história, Idade Média, Iluminismo. Estamos aqui hoje continuando os estudos da Tábua de Esmeralda, graças a esse conhecimento que chegou. Então você já deve ter percebido que a tábua em si não é importante. Vamos ficar venerando uma tábua de esmeralda, né? Mas o que é importante é que estamos vivendo num mundo mental, como nos ensina o hermetismo. O que importa é a essência, é a ideia. O que importa é a mensagem em si. E essa mensagem está à nossa disposição. Essa mensagem comprova a existência dessa antiga sabedoria ao longo dos tempos da humanidade. Todo hermetismo, todo conhecimento hermético é simbólico por natureza. Ele trabalha muito com símbolos. Então a tábua, seguindo essa mesma regra, né, quando a gente fala que é uma tábua de esmeralda, ela continua trazendo símbolos. O símbolo da esmeralda faz parte da mensagem. Porque a esmeralda, ela representa a união, justamente entre a terra e o céu, que é perfeitamente a mensagem e a missão do deus Thoth. O simbolismo da esmeralda. Tem muitos simbolismos, se a gente for estudar a esmeralda. Mas um deles é uma característica da esmeralda em si. Ela é verde justamente porque ela é uma fusão de pigmentos azuis com pigmentos amarelos. Nós sabemos que quando a gente junta pigmentos azuis com amarelos, nós temos a cor verde. Os pigmentos azuis são relacionados ao céu e o amarelo são relacionados à terra. Então você cria aí o verde, que está relacionado então a esta situação celestial, essa união, essa ponte entre céu e terra. É curioso que isso é tão verdade, a esmeralda é tão simbólica nesse sentido, que quando você, um estudioso de esmeralda, uma pedra de esmeralda, vai analisar para ver se ela é verdadeira ou não é verdadeira, a qualidade dela, ele vai pegar o dicroscópio, né, aquele aparelho para você ver gemas de metal, né, de qualquer pedra, e vai olhar por todos os ângulos da esmeralda. E ele vai perceber que quando a esmeralda é verdadeira, ela é dicróica. Ou seja, ela de uma forma, de um ângulo, ela parece, quando você olha nesse instrumento, né, o dicroscópio, ela parece azul, né, ou seja, azul esverdeada, e por um outro ângulo que você pega a pedra, ela vai aparecer mais amarelada, esverdeada, mostrando esses dois pigmentos, mostrando essa união. O significado da palavra esmeralda, ela vem do latim smaragdus, que significa raio, trovão. Raio, trovão, né? Às vezes justamente você pega um raio ali ligando exatamente a eletricidade, a energia do céu à energia da terra. Então, não precisa nem falar, a esmeralda é a ponte perfeita entre céu e terra. É também vista como o terceiro olho, como o canal de ligação entre a matéria e o espírito. Ela também é vista pela cor verde e pela sua ligação com a espiritualidade como a pedra da cura, a cor da cura, ela tem propriedade de cura, porque tudo que liga a espiritualidade maior tem a sua perfeição, na onde vem harmonia, onde vem saúde. Então, esse é o nosso relacionamento com o mundo astral, cheio de simbolismos relacionados à pedra da esmeralda. A cor do quinto raio, né, inclusive a gente fala a cor verde, está relacionada à verdade, a verdade maior. Nós vamos falar dessa verdade hoje, muito, né, nesse mundo da verdade maior, está relacionado ao quinto raio da cor verde, que é o raio do mestre ascensionado Hilarion, junto ao arcanjo Rafael. Então, a tábua de esmeralda cura totalmente o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, através da verdade que une matéria e espírito. Então vamos aprofundar sobre o conteúdo da Tábua da Esmeralda. O que ela diz? A Tábua de Esmeralda, ela fala muito sobre a ideia da unicidade de tudo que existe. São 13 princípios que estão nela que refletem diretamente as leis universais. A ideia da gênese, da unicidade, do princípio, do meio e do fim. E é através deste conhecimento da Tábua de Esmeralda que nós vamos começar a entender o céu a partir da terra e a terra a partir do céu.
que entenderemos como que o homem, como que nós humanos podemos transcender as circunstâncias que estão ao nosso redor, nossos problemas, nossos desafios da nossa vida pequena comum, transcender tudo isso para que a gente não seja escravizados, né, pelas contingências dessa vida, mas sim que a gente possa se elevar ao reino divino e ter o controle de todas essas questões, essas circunstâncias que nos envolvem. Quando a gente fala de hermetismo e a gente quer entender, estudar as leis herméticas, as leis universais, nós devemos então sempre aplicá-las para a nossa elevação. Para a nossa elevação, a elevação do nosso espírito, da nossa consciência, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções ao reino divino. E quando nós fazemos isso, nós trazemos à nossa vida felicidade, completude, prosperidade, amor, saúde. Tudo isso vem junto. Nós, estudando o hermetismo, estudando tudo isso, nós estamos auxiliando a nossa elevação. Se você gosta desses assuntos esotéricos, herméticos, e quer realmente se aprofundar neles, inclusive, como a gente comentou, trazendo uma série de benefícios de prosperidade, de felicidade, de, enfim, melhores relacionamentos na sua vida e assim vai, eu lembro aqueles que ainda não estão participando, que nós temos um curso específico, que é o nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, onde nós estamos, né, estudando todas as leis herméticas. E você, entre outras coisas, entre várias outras leis universais, todas milenares. E você pode participar a hora que você quiser, começar quando você quiser. Se você se interessar, quiser mais informações, para quem já não está fazendo, basta mandar um e-mail para contato@despertandopessoas.com que nós vamos te encaminhar as informações todas, ok? Eu aconselho, eu acho que é o tipo de conhecimento que a gente não encontra por aí em qualquer lugar. Não é fácil da gente encontrar boas fontes de estudo e são conhecimentos que nos auxiliam demais, demais nas nossas vidas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui então hoje nesse nosso estudo sobre uma parte desse conhecimento relacionado à Tábua de Esmeralda. Nós vamos falar dessas 13 frases da Tábua, mas vamos ter em vista que todo o conhecimento hermético, eles são dados em pequenos resumos. É que nem isso que nós vamos falar, cada frasezinha são pequenas frases, pequenos resumos. Só que em cada pequeno resumo você tem uma lei universal gigantesca. Porque cada resumo, cada frase é como um símbolo. É uma ponte. Mas só quem consegue atravessar essa ponte recebe ali do outro lado mais informações de vulto e de importância. Todo simbologia é isso. Simbologia são pontes. Você olha o símbolo ali ele diz pouca coisa. Mas quando você compreende o símbolo e vai além no conhecimento é como um portal. Você vai além do portal daquele símbolo, você se abre para uma infinidade de conhecimentos. Quando a gente olha de trás para frente, então a gente olha de nós, a gente passa pelo símbolo e se abre para o conhecimento. Quando a gente olha de trás para frente, a gente tem conhecimento, ele passa pelo símbolo e entra em nós. Nós temos uma limitação nesta matéria, enquanto aqui. O conhecimento maior é limitado na nossa mente material pela nossa própria ignorância espiritual. Então, quanto mais elevada for uma pessoa, né, e na época das escolas iniciáticas, elas se elevavam de um iniciado ao mestre. Quanto mais elevado, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria ela vai adquirindo, ela consegue extrair mais e mais de cada símbolo, mais e mais de cada conhecimento e consegue então se abrir mais e mais para essa amplitude espiritual, para esse conhecimento maior. Estudar o hermetismo é como estudar camadas de uma cebola. Você olha uma camada, você acha que entendeu tudo, aí você tira outra camada, você percebe que você não tinha entendido cebola, que aquela camada é nova. Aí a hora que você acha que você entendeu ela, você percebe que aquilo é só outra camada, aqui embaixo tem outra camada. E a hora que você entendeu aquela outra camada, você descobre que tem outra camada dentro. E assim vai. Então, hoje, nós vamos falar da Tábua de Esmeralda, que são também conhecimentos herméticos com várias camadas de conhecimento, e é claro que nós temos que começar por alguma camada. E existem várias camadas possíveis.
várias. E claro que cada camada é apenas uma pequena verdade, né? Um pequeno aspecto da verdade maior. Que na totalidade não é possível ser conhecida por um ser humano com a limitação que nós temos, né? Limitação espiritual, limitação mental e assim por diante. Então, a soma de todas essas camadas não pode nem se consegue, né? Ou seja, ser adquirida enquanto formos humanos. Nós vamos transcender a própria humanidade um dia. Mas enquanto isso não conseguimos nem ter todo esse conhecimento, nossos filtros não deixam. Mas nós conseguimos ter vários conhecimentos. E quanto mais fundo nós vamos, mais próximo nós vamos chegando a essa verdade toda. Então hoje nós vamos, como eu falei, falar de um aspecto desses conhecimentos, desses vastos conhecimentos, a partir do qual cada um de nós pode começar a estudar e se encaminhar para crescer, né, para conseguir desenvolver mais e aprofundar mais e mais na sua vida todo o estudo alquímico, todo esse estudo esotérico. Então, o que nós vamos falar aqui hoje não deve jamais limitar o estudo de vocês e jamais vai limitar o que é a Tábua de Esmeralda, o que é esse conhecimento. Jamais. É como se a gente estivesse hoje olhando um lado de uma montanha gigante, cheia de voltas. Estamos olhando um lado, mas quem olha do outro lado da montanha, quem olha daqui, quem olha dali, está vendo outra faceta da montanha totalmente diferente. Então nós vamos olhar uma delas. Então eu estimulo todos vocês a continuarem estudando a espiritualidade, a alquimia, o esoterismo, para que todos esses conhecimentos sejam cada vez mais profundamente revelados a vocês, a todos nós, a humanidade. Que a humanidade está no caminho da revelação disso tudo. Então vamos em frente, vamos começar falando das frases que estão na pedra de esmeralda. E interpretar um pouquinho, um pedacinho do que dá para ser interpretado dessas frases, dessas colocações trazidas por Thoth, né, pelo deus egípcio. Então a primeira, é verdade, sem mentira, certo e muito verdadeiro. Percebam, é uma afirmação de que é verdade. Mas o que significa isso? É como se ele estivesse autenticando, né? Ou seja, começando a falar assim, olha, o que eu vou falar é verdade. Mas está frisando também, além de estar autenticando pela palavra, de que, preste atenção, você vai sair do mundo das ilusões, você vai entrar no mundo da verdade. É verdade. Então, nós temos que nos preparar para a verdade. Quando ele coloca todas essas sessões, ele está frisando que nós estaremos falando acima do mundo da matéria. Então nós precisamos trocar o nosso mindset, a nossa forma de pensar, para que a gente possa entender o que vem adiante. Porque se a gente estiver pensando na forma material, nós não vamos compreender. Se nós estivermos pensando na maneira das formas, nós vamos nos confundir. Porque a matéria, as formas é o mundo da ilusão, não é o mundo da verdade. Então é a partir do mundo da verdade que esses princípios precisam ser compreendidos e estudados. Então, essa frase também demonstra, né, essa primeira frase, a importância do que está para ser revelado. Nós não devemos duvidar o que está dizendo, né? Se é verdade, não há dúvida. Não se coloca margem à dúvida. Porque se a gente colocar dúvida, a verdade desaparece. A verdade é mexida pela ilusão. E aí, dentro de nós recebemos algo que não é exatamente a verdade, pode ser um reflexo da verdade. Estaremos iludidos pelo mundo das formas. Então, vamos lá, gente. O que nós vamos falar daqui para frente é a verdade, com V maiúsculo. Ela está dentro do mundo da espiritualidade maior. Então, o segundo item. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar os milagres de uma coisa única. O que significa isso, entre outras coisas? Que o universo é uno. O universo é uno. E até por isso que a gente chama de universo. A natureza, ao longo de toda a sua infinitude de formas, de dimensões, de mundos, tem uma lei de autorrepetição. Ou seja, a natureza se repete. Quando olhamos, por exemplo,
Se a gente olhar para uma figura, para uma divisão de galhos de uma árvore, né, nós vamos ver aqueles galhos todos se separando, aquela imagem, aquela forma. E nós, estudando a natureza, nós vamos perceber o mesmo padrão, por exemplo, em um mapa de rios, ou na organização dos nossos neurônios, ou então ainda na estrutura da energia cósmica que liga as diversas galáxias. Porque as formas se repetem. A natureza se repete de uma forma parecida, similar. Esse, gente, é o estudo dos fractais. Para quem quiser se aprofundar nisso. Nós não vamos tratar de fractais hoje aqui, mas eu aconselho o estudo, que vai ajudar muito a entender essa questão. O universo é fractal. Ele repete-se infinitamente. Do menos, né, para o mais, do menor para o maior, de dentro para fora, de cima para baixo, em todas as direções, de formas similares, ainda que não idênticas. Então essa frase na Tábua de Esmeralda, ela representa um outro princípio universal, que é coligado, que é o princípio da correspondência, que nós estamos estudando também a fundo lá no nosso curso Cocriando. O mundo é um microcosmo que reflete o macrocosmo. Quando nós temos o princípio da correspondência em vários estudos filosóficos, religiosos, na própria Bíblia, né? A Bíblia começa dizendo o seguinte, um princípio: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que é isso? É essa repetição, esse fractal, é a semelhança entre o que está embaixo e o que está em cima, entre a matéria e a espiritualidade. É como se fosse um DNA universal. Esse DNA universal é o mesmo, mas ele pode criar coisas diferentes. Nós temos nesse mundo aqui o mesmo DNA. O nosso DNA e de um rato, ele é 50% parecido, né? Nós temos a mesma origem de DNA, mas nós somos bem diferentes de um rato. Mas há muitas semelhanças com o rato. Muitas semelhanças. Né? Também há um coração, também há as veias, também há o pulmão, também... Enfim, a natureza se repete. Então, neste entendimento, nós vamos perceber que podemos compreender qualquer lei física ou espiritual, analisando tanto a matéria quanto o espírito, analisando tanto embaixo quanto em cima, analisando qualquer grau de hierarquia dentro da espiritualidade maior. Porque todas fazem parte da unicidade do cosmos. Todas têm esse mesmo DNA. Todas têm o mesmo princípio. Observamos com cuidado tudo ao nosso redor, as regras. Quais são as regras universais que estão aqui ao nosso redor? Porque quando a gente perceber as regras que estão ao nosso redor, inclusive as regras das físicas, né, científicas, nós começamos a entender as regras do mundo espiritual. Porque não são diferentes. Um reflete exatamente o outro. A matéria e o espírito não são coisas absolutamente distintas como a gente muitas vezes pensa. Não, elas são muito mais homogêneas do que parece. Então nós podemos sim compreender o céu apenas de prestar atenção na Terra. Essa similaridade entre terra e céu tem um propósito específico, como diz essa lei, essa frase. Que propósito que ela tem? De realizar os milagres de uma coisa única. Porque se as leis fossem diferentes, o que nós aprendêssemos aqui, na matéria, nessa dimensão, neste momento, não poderia ser utilizado para a nossa vida superior, para a nossa vida em espírito, em outras dimensões, em outros lugares, e vice-versa. Mas elas podem. O que eu aprendo aqui eu vou usar para sempre, na eternidade da minha alma, do meu espírito. Por quê? Porque tudo está interligado. O que eu aprendo aqui vale para o sempre. As lições de nossa vida ensinam simultaneamente lições para outras vidas nossas, em vários outros planos, dimensões, épocas e momentos, e nos explicam de um universo que é um todo. E o que é os milagres, essa coisa única? O que é essa coisa única? Há várias interpretações também para essa coisa única, mas talvez a mais importante para a gente frisar hoje seja a consciência, a própria consciência. Ela é a coisa única. Por quê? Porque é a consciência o princípio de tudo que existe, no universo. É da consciência que se origina a matéria.
E não o contrário. A consciência cria a matéria. A consciência cria tudo o que conhecemos. É dela que surgem as dimensões e os universos paralelos e infinitos. Então, a consciência que está por trás de tudo é a coisa única, que liga tudo e todos. É dessa consciência maior, consciência universal, que surgem as consciências menores, individuais, assim como eu, como você, cada um de nós, que acreditamos ser Pedro, Paulo, Maria, José, que vivemos essa consciência individual, mas nós fazemos parte dessa coisa única, dessa consciência maior. Nós somos fractais, fractais menores de uma consciência coletiva maior. É da consciência maior que surge a nossa individualidade. E é dessa consciência maior que também surge a Matrix, a matéria. É também dela que surge a separação entre as coisas, essa sensação de separatividade, eu estou aqui, vocês estão aí, né? Nós estamos aqui, a parede está ali. Essa separatividade entre as coisas. Por quê? Porque nós estamos num mundo de formas. Infinitos objetos, ilusões que vivemos. Mas por trás dessas ilusões, dessas formas, dessas paredes que nos cercam, há uma energia única que se manifesta igualmente, que está em cima, que está embaixo. Então a gente sabe que ao olharmos essas formas ilusórias do mundo, podemos estar tendo, aliás, estaremos tendo um relance do mundo espiritual, do mundo da verdade, da natureza primordial do universo. Porque o universo, ele se manifesta para que a consciência, no caso, aqui vindo mais para baixo, a nossa consciência individual experimente a vida individualizadamente, separadamente, dentro de uma dualidade. A relação entre céu e terra permite a nossa consciência ver no mundo concreto as coisas e conferir tudo que ela aprendeu, todas as verdades aprendidas no mundo espiritual. Então, gente, nós precisamos entender que tudo aquilo que se manifesta em nossas vidas, que se manifesta na matéria, todos os nossos problemas, todas as coisas boas, tudo que nos acontece é porque já tem o seu molde, já tem a sua vibração, a sua frequência, o seu modelo, o seu padrão, o seu arquétipo, a sua origem esculpida no céu, na espiritualidade. Na simbologia, essa união entre céu e terra é representada por uma estrela de 6 pontas, conhecida como estrela de Davi ou selo de Salomão, onde o triângulo para cima aponta o arquétipo masculino, a energia do céu, enquanto o triângulo para baixo representa a energia da terra, o sagrado feminino. E os dois sobrepostos, um no outro, formam a estrela de 6 pontas, que é uma coisa só, a partir desses 2 elementos alquímicos. Vamos para a terceira frase, né? Vejam vocês quantas coisas a gente desenvolve de cada frase. Isso é um pedacinho do nada, da verdade, do conhecimento que cada frase dessa nos traz. Vocês percebem? Isso é hermetismo. Vamos lá, vamos em frente. 3. Assim como todas as coisas foram e procedem do Um, pela mediação do Um, assim todas as coisas nasceram desta coisa única por adaptação. Gente, todo o universo vem da unidade e voltará para a unidade, porque a unidade é o que existe, somos um. A multiplicidade é ilusória, a separação é ilusória. Quando acreditamos muito na ilusão, nós acabamos acreditando piamente na separação. E quando a gente acredita na separação, a gente começa a viver no ego cada vez mais. Eu e ele. O que é bom para mim e o que é ruim para ele, que seja assim. Ou seja, então, aquela separatividade. Começamos a destruir os outros. Eu fico com raiva, eu fico com inveja e começo a fazer mal para aquela parte que é o outro, que é uma parte de mim mesmo. Somos um. A gente fala muito isso na internet, as pessoas falam, somos um. Aqui está a base disso. Essa frase, somos um, tem a base hermética. Então a fonte é sempre a mesma. As digitais do universo são sempre as mesmas.
Qual é a fonte? Qual é a coisa única? A consciência. A consciência é essa coisa única. Essa consciência está em tudo ao nosso redor. E mesmo quando é individualizada, como nós, consciências individuais, ela se interage, ela se comunica. A consciência está nos minerais, nas pedras, na esmeralda, nos vegetais, nos animais, no homem, em Deus, nos anjos. Essa consciência está em todo lugar. E essa mesma consciência, ela se divide e vai tendo experiências diversas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. A consciência é o eterno. É aquilo que é imutável no interior de cada um de nós. É aquilo que sempre existiu em nós, sempre vai existir, essa consciência. Agora, nós, como João, Paulo, Maria, Daniel, não. Nós não existíamos e deixaremos de existir. Nosso corpo hoje é diferente do de ontem, que é diferente do de amanhã. Percebe a grande diferença? Quando a gente olha para ao redor, nosso corpo, existe nessa dimensão as formas, as ilusões, tudo é passageiro. A forma que a gente adquire aqui, pode ser de um pedregulho, de um caracol, de uma borboleta, de um beija-flor, de uma águia, de uma mulher, de uma nuvem. A forma, a fumaça vai se modificando continuamente. A essência, a consciência, a coisa única permanece pelos milênios. Quando a gente fala, por exemplo, de uma meditação, é interessante, faça essa meditação, às vezes pare um pouquinho, medite, relaxe e tente, no momento, pensar em você, no momento em que você, aquele primeiro momento que você se lembra como gente, não sei quantos anos você tinha, né? Primeiras mensagens, imagens que você tem de você mesmo, da tua própria vida aqui, né? dessa vida atual, pense nela. E você pensando, você criança, você bebê, você criança, depois pense você jovem, você adolescente, você no início, né, da sua fase adulta, enfim, pense em vários momentos diferentes da sua vida. Tudo mudou ao seu redor. Mudaram os carros, as tecnologias, as casas, as pessoas, parentes que nasceram, parentes que morreram. Nosso corpo mudou totalmente. Nossos problemas, gente, eram problemas tão simples, hoje são tão complexos, ou eram tão complexos, hoje são tão simples. Nossas habilidades, nossos pensamentos, emoções, tudo mudou. Mas a nossa consciência, atrás de tudo, continua a mesma. Volta a pensar lá, naquela criança. Você consegue enxergar a sua consciência ali por trás da criança? A sua consciência por trás do adolescente? A sua consciência por trás do adulto? A sua consciência é o viajante, é o peregrino, é aquele que está viajando pelo universo. Está viajando dentro de uma forma, dentro da forma do seu corpo, dentro das suas experiências, mas está viajando pelo universo, tendo experiências, escolhendo essas experiências. Então, conforme essa consciência individual vai colhendo essas experiências, vai dando energia. Energia que pode ser vista como informação. Vivemos no universo de informação, que também não é um assunto para hoje, mas então essas informações vão entrando, essa energia vai aumentando, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos evoluindo, vamos crescendo como consciência individual. E só a evolução pode garantir o conhecimento de certas camadas da cebola, como a gente comentou, né? Do conhecimento universal cada vez mais profundo. A identidade de cada forma. Então hoje eu estar nessa forma de Daniel, ela é mais ou menos a exata vibração da minha consciência individual que está dentro. Minha consciência individual hoje vibra de uma maneira, dando a forma a este Daniel, dando a forma àquilo que eu quero viver e co-criar, para que eu possa experimentar isso tudo. E essa forma do Daniel aqui, ela tem afinidade com a frequência que a minha consciência interna está vibrando. Por isso que a gente diz que a consciência interna, ela se adapta. Ela vibra, ela se adapta, ela cria forma. Aí ela se identifica temporariamente com a forma. Vou me identificar com o Daniel. E me identifico com o Daniel. Eu aprendo, cresço. Depois de muito aprendizado, eu prossigo adiante e vou assumir uma nova forma. E é daqui que surgem, na física, as teorias evolucionistas, como de Darwin, por exemplo. E também surgem as teorias evolucionistas
em várias religiões, como por exemplo o Espiritismo, surgem as filosofias hinduístas da reencarnação e assim por diante. Tudo vem desses princípios. Então a nossa consciência está lá dentro, esse eterno viajante, que atravessa o palco da vida, vindo do Uno, colhendo impressões, experiências e voltando ao Uno, compartilhando ao Uno as experiências que foram colhidas. Nas adaptações que a consciência vai fazendo de formas diferentes, ela vai dando destino às suas próprias criações. Nós vamos co-criando. É com a forma de Daniel que eu posso co-criar certas coisas. Que eu posso fazer esse vídeo de hoje para vocês. É uma co-criação. Por quê? São as formas mudando e eu vou me adaptando a essas formas, aquilo que eu sou, aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho de informação, aquilo que eu cresço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu intuo e vou repassando. E cada um de nós faz isso o dia todo, 24 horas por dia. A gente vai se adaptando e transformando e aprendendo. E essas filosofias todas, gente, são base de praticamente todas as religiões que existem no mundo e filosofias. Cabala, Espiritismo, religiões hindus, egípcia, budista e daí vai. Quarta frase. O sol é seu pai, a lua é sua mãe. O vento o trouxe no seu ventre, a terra o alimenta. O sol é seu pai. O sol é simbolismo da fonte primordial. É pai de quem? Da consciência. De quem nós estamos falando? Da consciência. Então o sol é simbolismo da fonte primordial, do Deus Pai maior, do qual surge a energia e a determinação nossa, de cada consciência, de explorar o universo, de se aventurar, de ter infinitas experiências, como consciências maiores e menores. Essa é a força do sol, criadora. O sol no Egito, né, o deus Sol, no Antigo Egito, era o Ra, uma das principais divindades. Sol é a semente, é o doador da vida, de luz. É o criador, do energia primordial. Significa o início de tudo, a gênese. A lua é a mãe da consciência. A lua é o lado feminino dessa energia maior, como também, né, nos ensina o princípio hermético universal do gênero, que nós também estamos estudando no nosso curso Co-Criando Prosperidade. Se você chegou agora, não esqueça, quiser informações sobre o curso, a gente está fazendo um estudo aprofundado sobre o hermetismo, as principais leis herméticas e milenares. Manda um e-mail para a gente, contato@despertandopessoas.com, que a gente encaminha de volta as informações para inscrição. Mas a lua simboliza o processo físico da consciência, o emocional, psíquico, o envoltório, do qual a consciência individual será dotada para que ela possa ter condições de realizar a missão que foi designada pela energia masculina do Sol. De ir lá, de explorar. Como é que eu vou explorar? Eu preciso desse processo físico, emocional, psíquico, estruturado. Não há como uma consciência individual se aventurar pelo universo sem estrutura, sem proteção, sem colo, sem orientação, sem educação, sem ninho, sem uma dose de ego, que justamente individualiza essa consciência individual. O vento o trouxe no seu ventre. O vento é muito conhecido, né, inclusive na Bíblia, como sopro, o sopro do Criador. Sem esse sopro divino, inexiste a vida. O sopro divino dá vida. Ela é a energia vital, a quintessência. Ela dá vida e cor a todos os seres que existem. É um combustível maior. Ela traz a consciência da energia do Pai Sol, a estrutura da Mãe Lua e concebe essa união fazendo surgir a vida. No sopro de vida. E aí a frase termina, e a terra o alimenta. A terra, essa matrix, uma das formas, a energia oposta, que vai permitir infinitos palcos, infinitas experiências diferentes para cada consciência individual. É o que vai garantir a ilusão, que alimenta o viajante, que fortalece as pessoas, que faz cada um de nós ter sonhos e objetivos, que dá vontade e determinação para experimentar, para co-criar coisas cada vez maiores, mais complexas. É a responsável por essa massinha de modelar, que a gente aperta, mexe, vai construindo, co-criando na nossa vida aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos e também
os nossos receios e as nossas faltas de crença. Porque quando eu não acredito em mim, não acredito em nada, eu faço na minha emoção modelar um vazio para a minha vida. Então tudo isso é construído por nós. Então a Terra é a ferramenta que vai garantir a evolução. E ela também é vista como matéria, como sofrimento, como penúria, como escassez, como separatividade, mas também é vista como alegria, unidade, abundância, êxtase, oportunidade. A nossa cocriação vai utilizar os ingredientes que a gente escolhe para construir essas coisas todas. Então, na alquimia, nós temos aqui nessa frase os 4 elementos terrestres. O Sol representando o fogo universal, a Lua representando as águas da vida, o vento representando o ar e a Terra em si representando a própria Terra. Quinta frase. O Pai de tudo, o Telesma, de todo mundo está aqui. Todos esses elementos que nós conversamos, que nós estamos comentando aqui, eles precisam coexistir para que a nossa vida aqui exista. Então tudo isso aí tem que coexistir, que está lá na 4ª frase. Há todo um processo em andamento, um complexo de energias, de interações, que faz com que tudo seja possível. É o telesma, a coisa completa, a perfeição, a obra maior em franco andamento, em desenvolvimento, em frequências, a unidade que liga tudo e todos. Então o telesma, ele junta essa semente da substância do sol, a semente do espírito, o sopro de vida que dá né, essa existência, o alimento da terra, as variantes das energias universais, em um processo de criação bastante complexo. Mas há nesse processo os componentes necessários para a criação do homem sobre a terra e de tudo que existe ao nosso redor. Telesma está relacionado também ao rito, à forma, ao procedimento, à sacralização, que rege o processo de vida no mundo e em nosso sistema. É preciso certos ritos para que a consciência individual ganhe vida, para que todo o sistema consiga doar seus elementos para que tudo exista, para que tudo esteja interligado e conectado. Por isso que toda magia na Terra segue um ritual. Quando existe o telesma, esse processo está em andamento. Surge também uma outra coisa importantíssima, que é a vontade, o destino, a continuidade, a transformação, que são refletidas nas ideias dentro da nossa consciência individual do livre-arbítrio, da predestinação, daquilo que a gente nasceu, que já está predestinado, e daquilo que nós podemos criar. Tudo isso está junto. O livre-arbítrio que nós temos, o que é o nosso livre-arbítrio? A nossa decisão de fazer o que a gente quiser. A gente pode construir ou destruir nas nossas vidas. A gente pode acreditar ou desacreditar. A gente pode rir ou chorar. A gente pode ter fé ou se preocupar. E cada decisão é uma nova criação, uma nova cocriação. Então, o livre-arbítrio é parte desse ritual do universo, desse ritual da criação. Como é que a criação ela tem um ritual? E nesse ritual ela dá o livre-arbítrio para cada consciência individual ir cocriando. É elemento-chave necessário para a cocriação. Faz parte das leis universais. Então, tem a frase conhecida, muito conhecida através de Raul Seixas, Telema também traz aquela filosofia que a gente conhece da música de Raul, que diz que faz o que tu queres, pois tudo há de ser da lei. Por quê? Porque a nossa vontade, nosso livre-arbítrio faz parte da lei universal. É um princípio, uma qualidade de qualquer ser humano. Sexta frase. A sua força permanece inteira quando se converte em terra. A força de quem? Da consciência individual, do peregrino, do viajante. O que é se converter em terra? É adentrar nessa matrix, adentrar nesse mundo material. Quando a gente embala com essa matéria orgânica, com o corpo, a gente entra, mas a sua força da consciência individual continua existindo. O seu conhecimento da nossa consciência individual continua ativo. Mas a gente toma o corpo como material para que a gente possa experimentar e trabalhar. Mas a nossa consciência continua atuante.
aproveitando os nossos sentidos, as nossas potencialidades do corpo, para conhecer aspectos diferentes do universo que a nossa consciência não conhecia até então. Detalhes, experiências diferentes. Então nossa consciência continua plena mesmo enquanto ela está na Matrix. A força dessa vontade pode tudo e é infinita e inteira. Porque existe dentro da Terra, na Terra, através de nós, o livre-arbítrio, que é o mestre da vontade. Então é aqui na Terra que se resume o processo telêmico universal. Ou seja, é onde eu aplico o meu livre-arbítrio. Perceba, olha a importância da matéria. Eu aqui na matéria eu posso aplicar o meu livre-arbítrio para as experiências desejadas. E dentro disso tudo eu dou início ao maior processo alquímico que há. Na criação de um novo ser humano a cada vida, que faz parte da consciência cósmica. Através da união dos poderes, dos sagrados masculino e feminino, do espiritual, do material, através desse ovo cósmico penetrado pela semente, que é o sêmen, atravessando a matéria pelo fogo alquímico da energia, que muitos conhecem como Kundalini. Enfim, só estou mostrando aqui um pouco de como está tudo interligado. Essas energias todas para quê? Para que tudo isso funcione, para que o universo em si funcione e as nossas experiências espirituais. E materiais. Frase 7. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, suavemente e com grande habilidade. A consciência, a nossa consciência individual vai fazendo isso, vai separando com discernimento, distinguindo na nossa vida quem é quem, percebendo que algumas coisas têm valor e outras não, percebendo que algumas coisas são luz e outras são trevas, percebendo que algumas coisas são o original e outras são meros reflexos. Aqui, gente, nós estamos num processo alquímico aprofundado, num estudo aprofundado de alquimia, que acontece tanto no nível mental, quanto físico, quanto espiritual. Aqui se separam os elementos que estão constantes no nosso pensamento, separando o que é chumbo, o que é ouro, o que é fluido, o que não é, o que é sutil, o que é espesso. Vai separando das nossas emoções, vai separando da matéria densa versus o nosso espírito sutil. E a gente vai entendendo o que em nós é a matéria densa, o que em nós é o espírito sutil. Esse trabalho está acontecendo o tempo todo. Então esse verso, essa frase, ela apresenta também a dualidade de uma forma muito forte. Essa dualidade em tudo que existe que precisa ser dissipada, precisa ser trabalhada através da sabedoria que a gente adquire através da experiência cuidadosa de tudo o que acontece na nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida é importante. E é importante que a gente use esse processo alquímico para separar o que é o bom e o que é o ruim, o que é o denso e o que é o sutil, de cada coisa que nos acontece no nível espiritual, mental, emocional. Frase 8. Subirá da terra ao céu, e de novo descerá à terra. Deste modo recebe a força das coisas superiores e inferiores. Vocês lembram do movimento de convecção da água? Então a água tem o seu calor e tem aquela movimentação, o calor é distribuído. Então o calor acaba subindo, a água fria acaba descendo, e nisso esse movimento de convecção da água, uma propriedade física, vai acontecendo, vai misturando tudo. Quando a gente fala de alquimia, a gente fala desses estudos, todo esse movimento de convecção da água, o trabalho também do ar, a mesma coisa, o ar subindo, distribuindo o calor, aí desce para o ar frio que está embaixo. O próprio ar-condicionado funciona por esse princípio, né? Mas toda essa distribuição, onde você vai para cima e você vai para baixo, e você mistura esses elementos, é como um caldeirão de bruxa, onde a bruxa está misturando os ingredientes, ou um tubo de ensaio do alquimista, onde ele está misturando os elementos, mas através de uma forma sutil e natural. Então essa convecção é esse movimento ascendente, descendente, que vai da matéria ao espírito, da densidade ao fluido, no caso ao fluido cósmico, o tempo todo distribuindo informação, distribuindo experiência.
Então esse movimento no universo, nas consciências individuais e coletivas, ele distribui um conhecimento adquirido. O conhecimento que a gente adquire na matéria, o conhecimento que a gente adquire como espírito, conforme a gente se movimenta, conforme a gente encarna, reencarna, conforme a gente migra de uma dimensão a outra, conforme a gente aprende, conforme a gente sofre, conforme a gente ri. E quando conseguimos expandir nossa consciência o suficiente para perceber o todo ao nosso redor, começamos então a trazer mais da espiritualidade, porque esse movimento de convecção está acontecendo, mais da espiritualidade para a matéria e mais os aprendizados da matéria para a espiritualidade. Ambos são importantes. Nós temos que levar conhecimento da matéria para a espiritualidade e temos que trazer conhecimento da espiritualidade para a matéria. Este movimento não para. Essa união também é representada por aquela estrela de 6 pontas que nós comentamos. Um triângulo, né, sobre o outro, representa o macro e o microcosmos, o céu e a terra se entrelaçando. Lembre-se, uma planta, para crescer, ela precisa absorver tanto a energia que está na raiz da terra, quanto, né, a energia inferior do solo da terra, quanto a energia do céu, a luz superior. Ela precisa das duas energias para transformar e devolver, transformar e devolver, transformar e devolver. Frase 9. Por esse meio obterás a glória do mundo, e toda a obscuridade se afastará de ti. Então representa esse processo de evolução da alma, em seus últimos estágios. Porque ele está mostrando aqui a evolução da alma no universo, universal. E ao fazer essa ponte entre esses dois mundos, que a gente faz entre a matéria e o espírito, sem negar nenhum deles, mas aproveitando as informações de um para o outro e vice-versa, é que a nossa consciência se harmoniza e adquire uma compreensão maior do todo, dos dois mundos. E aí a gente adquire a chamada glória do mundo. O que pode ser a glória do mundo? Entre várias interpretações, como a gente está falando, estamos falando de hermetismo. A glória do um, a glória do todo, a sabedoria maior. Porque a sabedoria é a glória real. É na sabedoria que toda ignorância, toda obscuridade deixa de existir. Todo medo some. Por quê? Porque a gente conhece tudo. A gente entende tudo. A gente explorou tudo. A gente experimentou tudo. E essa sabedoria de quem sabe, de quem experimentou, passa a imperar dentro de nós. Acima de qualquer véu, de qualquer dúvida, de qualquer medo, de qualquer dualidade que não existem mais em nós. Passamos então para uma nova etapa, adquirindo a glória do mundo. Hoje nós vivemos na ignorância, em muita ignorância. E esse é o nosso processo, é lutar contra a ignorância, adquirir cada vez mais sabedoria, é buscar a glória do mundo. A glória do mundo é a cura. Quando nos tornarmos terrestres e celestiais ao mesmo tempo, portadores das chaves de todos os mistérios, tivermos a coroa do reinado maior, a força e energias do sol, da lua, das estrelas nos acompanhando, então nós teremos a glória do mundo. Frase 10. É a força forte de toda força, pois vencerá toda força sutil e penetrará toda coisa sólida. Assim foi criado o mundo. Então veja, a força forte é a consciência, de novo, né? Ou seja, a consciência faça esse ciclo para que isso tudo aconteça, que a consciência possa fazer todo esse processo, é necessário que ela continuamente vá penetrando em todas as substâncias, em todas as frequências, do zero ao infinito, cheio de dualidades, cheio de experiências, que a gente puder conhecer e transitar, e experimentar todos os ângulos, todos os pontos de vista, todas as cores, todos os sabores, tanto do mundo espiritual sutil quanto do mundo material sólido. E é nesta viagem que a força forte faz, que ela precisa vencer toda a força sutil e penetrar toda a coisa sólida. E é através desse processo que ela cria o mundo. E por isso que ela é a força forte, porque ela passa por tudo isso. Essa força forte, essa consciência, na sua pureza, lá na frente, nós vamos entender que ela coincide, ela vai sendo depurada, a nossa consciência vai sendo depurada, até que ela coincide com o amor, a energia do amor incondicional. O amor incondicional é o elemento divino mais forte de todos, capaz de neutralizar qualquer outra força. Então a nossa consciência individual tem dentro de si todas as sementes, todos os elementos necessários e suficientes para que a gente adquira
essa força maior, maior ainda, que é a força do amor, que neutraliza qualquer outra força. É pela força do amor que todo o universo está em crescimento e em evolução, que tudo que existe está se transformando e progredindo. Frase 11. Disto se farão admiráveis adaptações cujo meio está aqui. Então vejam, gente, de tudo que a gente falou, infinitas formas nesse mundo espesso são criadas e serão criadas por nossas frequências, por todas as consciências que estão experimentando o cosmos. A nossa consciência habitará todas as formas necessárias e a natureza criará todas as formas requeridas para que a nossa consciência tenha conhecimento dela. Na Bíblia a gente tem uma referência a isso, né? Quando Adão e Eva vieram, expulsos do paraíso, conhecer o bem e o mal em todas as suas formas. Então é isso que nós estamos fazendo. E para que a gente conheça o bem e o mal em todas as suas formas, como diz a frase, farão admiráveis adaptações, cujo meio está aqui na Matrix, né, nessa massinha de modelar. Frase 12. Por isso sou chamado de Hermes Trismegistus, porque possuo as 3 partes da sabedoria de todo o mundo. As 3 partes da sabedoria são muitas. 3 etapas do universo é considerado como a construção, que é o Brahma, a conservação, o Vishnu, a renovação e destruição, que é Shiva, que fazem parte do ciclo. As 3 partes, a alquimia, que é a transformação, a astrologia, o cosmos, a teurgia, a energia primordial, a existência tridimensional que a gente vive, o corpo físico, mental, emocional, o passado, presente e futuro, e daqui vai. Aqui nós abrimos o mistério do número 3, que tem estudos que não acabam, o mistério do número 3. Mas o número 3 é sempre a síntese. Você tem uma tese que fala A, você tem uma antítese que fala o contrário, fala B. Como é que você resolve a tese e a antítese? Com a síntese. A síntese que é a união da tese e antítese, que é C, criando uma nova verdade e assim por diante. E a última frase, para a gente finalizar. O que eu disse sobre a operação do Sol está completo. Então é como se aqui a gente fechasse este ciclo. É do Sol, o Criador, que todo o processo se inicia, e a tábua de esmeralda ensinou todo esse processo de criação, de transformação, de vinda e de retorno ao Sol, mas agora, cada vez mais, cada vez que tudo se movimenta, com maior evolução, com consciência mais plena, com sabedoria maior. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Queria rapidamente lembrar de vocês, subscrevam-se no canal, deem o seu like para ajudar que essas mensagens cheguem a cada vez um maior número de pessoas. E não se esqueçam de participar com a gente aqui todas as quartas-feiras de um novo encontro sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E convido mais uma vez para aqueles que gostam de estudar hermetismo aqui, participem do curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, onde estamos vendo os ensinamentos das escolas iniciáticas, o hermetismo, o esoterismo, enfim, muita coisa voltada à nossa prosperidade. Basta encaminhar um e-mail para contato@despertandopessoas.com que nós encaminharemos as informações, ok? É isso por enquanto. Espero você na semana que vem. Namastê, um forte abraço, muita luz e até já.